Fala, meus alunos, beleza, galera? Bom, se você não me conhece, eu sou o Prof. Bassalo, professor de Física há 25 anos e trabalho também com tecnologias educacionais há mais ou menos 6 anos. Esse canal foi criado para atender principalmente os meus alunos das 5 escolas que eu trabalho, mas também para atender você que está aí, né, com problemas de física, dúvidas, angústias, mágoas, ressentimentos em relação a essa matéria que às vezes parece ser um troço, né, bem complicado, mas na verdade, galera, não é. Quer dizer, mas não é tanto assim, né? Então, o meu papel aqui é te ajudar a superar a física, passar por cima e realmente a entender, né, os conceitos principais e aplicar isso na resolução de questões, beleza? Eu, além dessa minha iniciativa aqui no canal, eu tenho a minha plataforma de ensino, bassalofisica.com.br, onde você encontra listas de questões, blog, dicas e tudo mais sobre essa maravilhosa matéria física. Bom, na aula de hoje, vamos trabalhar, né, a introdução à cinemática. Então, vamos ver referencial, trajetória, distância percorrida e toda aquela base conceitual te preparando para depois aprender movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Tudo isso, galera, dentro da cinemática, assunto importantíssimo nos vestibulares e no Enem, beleza? Qualquer dúvida que você tenha, pode postar aí no canal, curte, compartilha esse vídeo, espalhe essa ideia para mais pessoas e no mais, vamos que vamos. Então, sem muita enrolação, vamos direto à nossa aula de introdução à cinemática. Vem comigo. Meus queridos, introdução à cinemática. Vamos lá, galera. Coisa importante aqui, ó. Qual é a definição? A cinemática, ela descreve os movimentos, procurando determinar a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo a cada instante. Os corpos em estudo são denominados móveis, beleza? Então a cinemática vai se preocupar em descrever o movimento. Ela não está preocupada com as causas desse movimento. As causas a gente vai ver depois lá na dinâmica, nas leis de Newton. Tranquilo? Por exemplo, né? Existem também outras causas. Tranquilo, galera? Agora, o que seriam móveis então? São os corpos em estudo. E esses móveis podem ser de dois tipos. Nós podemos considerar o móvel, que pode ser um carro, uma pessoa caminhando, um planeta, né, um meteoro, qualquer coisa. Um móvel pode ser um ponto material, ou seja, né, é aquele cara que tem as dimensões desprezíveis, ou pode ser um corpo extenso em que as dimensões são relevantes. Eu vou dar um exemplo, galera. Vem comigo aqui, olha só. Imagina que você está com o seu carro, beleza? De 2 metros de comprimento, mais ou menos, atravessando a ponte Rio-Niterói, que tem 13 quilômetros, 13 mil metros. O tamanho do seu carro, na verdade, será somado com o tamanho da ponte. O seu carro terá que atravessar a ponte, mais o próprio tamanho do veículo, ou seja, 13.002 metros. Mas perceba que o tamanho do carro em relação à ponte Rio-Niterói é muito pequeno, é desprezível. Então você pode, nesse caso, considerar o seu carro como um ponto material, tranquilo? Agora, se o seu carro vai ultrapassar, né, por exemplo, outro carro que tem 3 metros de comprimento, né, o seu carro tem 2 e o outro carro tem 3, nesse caso, as dimensões do seu carro já não são desprezíveis, porque você não é tão menor do que o outro móvel, percebe? E nesse caso, você é um corpo extenso. Então perceba que o seu móvel, ou você, ou o seu carro, né, um trem, por exemplo, ele pode ser considerado ponto material ou corpo extenso, dependendo, né, da referência adotada. Atravessa um túnel, atravessa uma ponte, ultrapassa um outro veículo. Fechou? Beleza? Terminando. O Sol, galera, é gigantesco, mas o Sol, pra gente, é um ponto material, em função da enorme distância que nos separa dele. Beleza pura? Então, voltando para nossa aulinha. Galera, então, ponto material, corpo extenso, beleza? Vamos nós. Posição em uma trajetória, gente. O que seria isso? Primeiro, a definição de trajetória, certo? A trajetória, galera, é o caminho escolhido para ir de uma posição A para uma posição B. Vamos ver isso aqui na prática? Como é que seria? Olha só, né? Aliás, antes disso, né? A trajetória é o conjunto das posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Agora sim, vem comigo, ó. Eu tenho aqui o ponto A, beleza? E eu tenho o ponto B. Eu quero sair do ponto A e me deslocar até o ponto B, beleza? E aí, como é que seria isso aqui? Né? Ficaria o seguinte, você teria, ó, eu saio do ponto A, ocupo essa posição, depois de um instante eu ocupo essa posição, e assim vai. A cada instante
eu estou ocupando uma posição, tá vendo? Até que chega uma hora que eu vou atingir o meu objetivo, que é o ponto B. Nesse caso, a união dessas posições sucessivas, ó, posições sucessivas é a minha trajetória, perceba? Eu posso escolher um outro caminho, por exemplo, eu saio de A e vou percorrendo posições sucessivas com o passar do tempo. E aí você repara que agora eu estou em uma nova trajetória, tranquilo? Até que eu atinja o meu objetivo, que é o ponto B. E aqui embaixo eu tenho uma nova trajetória. Então perceba, eu posso sair de A e chegar a B por vários caminhos. O que seria esse caminho, né, pra gente? Seria a trajetória, né? O caminho, beleza? De posições sucessivas com o passar do tempo. Tem a trajetória 1 e eu tenho a trajetória 2. Pegou a ideia, gente? Tranquilo? Olha lá, 1 e 2. Beleza? Pessoal, uma coisa muito importante na física, principalmente na cinemática, é o referencial. O que seria o referencial? Você está em movimento ou você está em repouso? Isso vai depender do referencial adotado, certo? Por exemplo, eu aqui estou em repouso em relação ao meu microfone, beleza? Porém, em relação à Lua, eu e o microfone estamos em movimento, porque o nosso planeta, que é redondo, o nosso planeta é uma bola, não é plano, beleza? Bola. Então, é bom sempre reforçar essa ideia. Eu e o microfone, em relação à Lua, estamos em movimento, porque a Terra gira, beleza? Então, referencial seria o quê? Vamos lá, galera, olha só. Eu tenho aqui, ó, esse triângulozinho como meu referencial, tá certo? E eu tenho um corpo aqui, ó, um móvel aqui, beleza? Esse móvel tem uma certa distância desse referencial, tranquilo? Repare uma coisa, ó. Eu estou falando com vocês, o tempo está passando e a distância entre esse móvel e esse referencial não muda. Tá vendo aqui, ó? Essa distância é a mesma com o passar do tempo. Então esse corpo, esse móvel, entre aspas aqui, em relação a esse referencial, está em repouso. Por quê? A distância, a posição dele em relação a esse referencial não varia com o passar do tempo. Porém, eu posso ter o seguinte, olha só, galera, a definição de repouso. Um móvel está em repouso em relação a um referencial quando a sua posição em relação a esse referencial não muda com o passar do tempo. Então repare que ele continua no mesmo lugar em relação a esse referencial, beleza? Galera, olha só agora, ó. Perceba que agora ele está se movimentando em relação a esse referencial. De novo, ó, a cada instante a posição dele vai mudando em relação a esse referencial, né? E agora eu tenho essa nova distância entre esse móvel e o referencial, ou seja, esse móvel está em movimento em relação a esse referencial. Tranquilo? Movimento. Um móvel está em movimento em relação ao referencial quando sua posição em relação a esse referencial muda com o passar do tempo. Beleza, galera? Então, anote isso, grava isso, entenda. Referencial é como o nome diz, é uma referência. Se a minha posição não muda em relação a essa referência, repouso. Se a minha referência, né? Se o meu móvel em relação a essa referência muda de posição com o passar do tempo, temos movimento. Beleza pura? Agora, gente, olha que interessante. Temos agora dois móveis A e B. Perceba que eu tenho aqui, ó, uma distância entre A e B e uma distância entre B e o referencial, assim como entre A e o referencial, certo? Agora, e se acontecer o seguinte, olha só. Olha lá. Vamos de novo? Ó, A e B estão se movimentando em relação a esse referencial. Por quê, galera? Porque A e B estão ocupando sucessivas posições com o passar do tempo em relação a esse referencial. Agora repare uma coisa, repare que A em relação a B não muda de posição, nem B em relação a A. Podemos dizer o quê? Que A e B não se movimentam um em relação ao outro, beleza? Mas se movimentam em relação a esse referencial externo. Quando eu uso B como referencial para A está em repouso. Quando eu uso esse triângulo como referencial, A está em movimento. O mesmo vale para o corpo B. Pegou a ideia? Se ligou na visão? É isso aí, beleza? Então repare que agora a minha posição é outra. Beleza pura? O móvel A
está em repouso em relação ao móvel B e ambos, A e B, estão em movimento em relação ao referencial adotado, que no caso é o nosso triangulinho vermelhinho. Tranquilo? Vamos nós, galera. Galera, diferença entre deslocamento e distância percorrida. Se liga. Gente, isso dá a maior treta. A galera se enrola toda, confunde. Marcelo, mas não é a mesma coisa, distância, deslocamento? Não, galera, não é. Então vamos lá, vamos se ligar aí que é importantíssimo isso, hein? Dá bobeira não, vem comigo. Gente, olha só. Deslocamento, beleza? Definição: menor distância entre duas posições. Fechou? Beleza pura? Distância percorrida é a distância percorrida na trajetória escolhida entre duas posições. Tá meio confuso? Você tá ficando perturbado? Pera aí, vamos lá. Vamos lá, olha só, galera. Eu tenho o ponto A, beleza? Ó, ponto A tá aqui, show? E eu tenho o ponto B, beleza? E eu tenho o ponto C. Imagina o seguinte, olha só. Eu saio de A, vou em direção a B, ó, tá vendo aqui o vetorzinho, ó, seta? E percorro 3 km. Depois eu saio de B, percorro 4 km em direção a C. Tranquilo? Perceba que aqui, ó, eu tenho 90 graus, ou seja, eu dei uma virada de 90 graus em relação a C, certo? Bom, galera, a distância percorrida é de 7 km. Perceba a definição. É a distância percorrida na trajetória escolhida entre duas posições. Essa aqui, ó, essa seta branca, com essa seta branca, esses vetores representam a trajetória que eu escolhi. Então, se eu somar 3 com 4, vai dar 7. Perfeito? Agora, deslocamento é a menor distância entre duas posições. Relaxa, meu povo. Tranquilo. Eu saí de A. Para onde eu fui? Eu fui para C. A é a minha posição inicial. C é a minha posição final. Qual é a distância, galera, entre A e C? Olha lá. Isso aqui é o deslocamento, beleza? É o ΔS. A menor distância entre duas posições é uma reta, beleza? Bom, e aí, como eu tenho um triângulo retângulo, cujos catetos valem 3 e 4, esse meu ΔS, esse meu deslocamento, é a minha hipotenusa. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, chegamos à conclusão que o ΔS vale 5, beleza? Então perceba, distância percorrida 7, deslocamento 5. Entendeu a diferença, galera? Certo? A menor distância entre A e C é o deslocamento. Distância percorrida é o caminho que eu escolho para sair de A e chegar até C, ou seja, a trajetória escolhida. Fechou? Vamos nós. Beleza pura? Olha lá, 5 km. Gente, velocidade escalar, né? O que seria essa velocidade? Bom, a velocidade escalar média é a variação do espaço no decorrer do tempo, beleza? Então, ΔS sobre ΔT e VM, velocidade média, certo? Galera, como é que funciona isso? Olha só, eu tenho aqui uma estrada, quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30, né? E por aí vai. Imagine que eu estou aqui, ó, com o meu móvel na posição quilômetro 10. Ou seja, eu estou aqui, ó, por exemplo, no instante de tempo 12 horas, certo? E saio e chego no quilômetro 60 às 17 horas. De novo, ó, estou no quilômetro 10, meio-dia, saio e chego no quilômetro 60 às 5 da tarde, beleza? Bom, o quilômetro 10 é o meu S0, a minha posição inicial, o início do movimento. O meu quilômetro 60 é S, é a posição final, onde termina o meu movimento, beleza? Bom, o ΔS é a diferença entre as duas posições, S menos S0, ou seja, 60 menos 10, 50 km. Eu percorri 50 km do quilômetro 10 até o quilômetro 60. Qual foi a minha variação de tempo, galera? A minha variação de tempo é ΔT, instante final, 17, menos instante inicial, 12, beleza? Então, 17 menos 12, temos 5 horas. Ou seja, eu gastei 5 horas para sair do quilômetro 10 e chegar no quilômetro 60. Gente, se eu dividir o deslocamento, né, a variação do espaço, pela variação do tempo, eu tenho a velocidade média. Olha lá, vamos nós, ó, 50 e 5 horas. E aí, ó, eu faço o quê? 50 por 5, 10 km por hora. Ou seja, eu percorro em média 10 km a cada hora. Galera, muito importante, se liga.
achar 10 km por hora não significa dizer que eu percorri essa distância o tempo todo a 10 km por hora, beleza? Eu posso ter parado, eu posso ter andado um pedaço numa velocidade maior, tranquilo? A velocidade média é tudo que você anda, toda a variação de espaço por toda a variação de tempo, andando, se movimentando ou em repouso. Se por acaso o meu móvel tivesse parado aí no meio do caminho durante 1 hora, eu teria que somar 1 hora às minhas 5 horas caminhando, né, me deslocando. Fechou? Vamos nós. Tranquilo, gente? Beleza? Velocidade escalar média, variação do espaço no decorrer do tempo. E aí, nossa respostinha, 10 km por hora. Pessoal, uma coisa importante aqui, ó. Velocidade escalar instantânea. Instantânea? O que é isso? Vamos lá, gente. É a variação do espaço no decorrer do tempo quando a variação do tempo tende a zero. Ih, tá estranho, né? Pera aí, relaxa. Olha só, gente, matematicamente, né, o limite de ΔT tendendo aqui, ó, a zero, beleza? Mas na prática, como é que é isso? Ó, tá aqui. Temos um velocímetro de um carro. Você está a 120 km por hora. Está dirigindo seu carro. Você olha naquele instante, está marcando 120. Gente, isso é velocidade instantânea. É velocidade num instante, beleza? Não é o deslocamento pela variação de tempo, que seria a velocidade média, beleza? Então a velocidade instantânea é a velocidade lida naquele ponto, naquele momento. Ou seja, o tempo é tão rápido, aquele instante é tão rápido, que tende a zero. Percebeu? Tranquilo? Pessoal, outra coisa importante, velocidade na física, trabalhamos com km por hora e com metros por segundo. Passando de metros por segundo para km por hora, multiplicamos por 3,6 e fazendo o contrário, nós dividimos. Lembrando que metro por segundo é a unidade no SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, a unidade oficial para velocidade, metros por segundo, beleza? Com isso, chegamos aqui, ó, ao final da nossa introdução à cinemática. Nós vimos aqui, galera, os pontos principais: velocidade, deslocamento, né, a questão da trajetória, ponto material, corpo extenso. Esses são os fundamentos que você precisa ter para a gente passar para a próxima aula, que é o estudo do movimento uniforme e depois movimento uniformemente variado. Beleza pura? Certinho? Gente, se inscreva no canal, beleza? Eu coloco aqui vídeos de várias escolas que eu trabalho. Então, às vezes, eu estou no Colégio Dores, eu estou lá no Espaço Livre, eu estou no Dom Pedro, estou no SEC, né? Ou estou dando uma aula de pisca no Mercedes. Uma aulinha aí que você pega de uma escola, uma videoaula, de repente te ajuda. E para você que está no terceiro ano, assista tudo, meu querido, né? Terceiro ano é guerra, partiu Enem, partiu feroz, tem que ver o máximo de aula possível, beleza? Até uma próxima videoaula, aquele abraço do tio, fui!